E aí, pessoal? Hoje vai ser Fiz Conversa com o Vitor Sudbrak. Ele que tá, ele que fez o mestrado estudando modelos matemáticos de ecologia. Estudando modelos matemáticos para evolução. E aí, E Vitor? aí, e aí, Tudo Vini, bom? beleza? Tudo certo? Quanto Tranquilo. tempo? Quanto tempo? Tá me ouvindo bem? Tá escutando legal? Te ouço bem, tu me ouve bem? Uhum, escuto bem também. Tá, Show. beleza. Então tá. É, O Vitor Sudbrack, ele já participou aqui uma vez no início, quando comecei a fazer as conversas. Chamei ele porque ele, bom, fazia mestrado no IFT, né, trabalhando com modelos matemáticos de ecologia, modelos espaciais, não sei o quê. E Isso. também estava participando do Observatório Covid-19 naquela época, né? A gente falou Hoje a bastante gente sobre falou mais isso. do observatório em si, né? Que Sim, naquele momento estava tendo bastante atenção, né? No momento, início da pandemia e tal. sim. Bom, e aí agora terminou o mestrado e começou um doutorado na Suíça, né? Trabalhando Isso. agora com modelos matemáticos em evolução. Exato, tô até de pijama aqui, que bom que vocês conseguem ver. Mas tô aqui na Suíça e estou fazendo o meu mestrado foi em ecologia espacial, então entender os efeitos da distribuição espacial de habitat nas populações. E agora eu estou fazendo um doutorado na parte de evolução, então entender como traços genéticos se fixam na população. Pode crer. E eu não sei se existe uma certa, por exemplo, existe uma certa conexão entre esses dois assuntos de forma que a gente pudesse, tipo, falar um pouco sobre o que tu fez no mestrado e então conectar de certa forma com o que tu tá fazendo agora. Eu acho que a conexão entre ecologia e evolução é o que está começando agora a ser o alvo de pesquisa e de modelagem matemática, né? Até então a gente tem modelos muito bons para evolução, a gente tem modelos famosos e bem estabelecidos para ecologia, mas a gente não tem essa troca, né? Em especial porque essa troca depende de duas escalas espaciais diferentes, né? Porque a ecologia ela acontece muito mais rápido do que a evolução. Então você precisa ter no mesmo modelo matemático um processo rápido e um processo em longo tempo, né? Então, agora que a gente está começando a ter ferramentas para poder atacar esse tipo de problema. Tu fala, tipo assim, a característica de um modelo que trata de evolução tipo assim, é uma coisa que tem que aparecer em tempo, em larga escala, é isso que tu quer dizer? De Exato. alguma forma. Para você ter uma grande mudança evolutiva, você precisa de gerações, né? Você precisa ter, gerações precisam se estabelecer. Enquanto que para você ter um processo ecológico, você precisa de uma escala do tempo de vida do indivíduo, né? Então você está falando, sei lá, pensar no caso dos seres humanos, né? Você está falando de uma escala de 100 anos para uma escala de dezenas de milhares de anos, né? Então você tem esses dois efeitos colocados juntos nesses modelos que são chamados ecoevolutivos, né? Pode crer. Então Tipo por assim, isso que é desafiador. no que tu fazia no mestrado, então tu tratava, era um modelo que, tipo, levava em conta distribuições espaciais de população, era uma coisa desse tipo, né? Exato, o modelo que eu trabalhei no mestrado era um modelo para estudar ecologia teórica, né? Então, ecologia é como as populações interagem com elas mesmas, então são efeitos intraespecíficos da espécie com ela mesma, como as populações interagem com outras populações de outras espécies, então são efeitos interespecíficos, e por fim, como as espécies interagem com o ambiente, com fatores abióticos, né, que não são vivos.
Então, a ecologia abrange isso. No caso do meu mestrado, o que a gente estava interessado em entender os efeitos da distribuição espacial de habitat. Então, era especificamente fatores abióticos, né? Então, isso que a gente estava tentando estudar. Porque na ecologia, a gente sabe que quando a gente destrói o habitat de uma espécie, a gente está prejudicando a biodiversidade daquela região, né? Então, quando a gente, sei lá, desmata uma floresta, consequentemente a gente vai ter menos espécies naquela região. Agora, o que não se sabe é se você rearranjar a distribuição de habitat, mantendo a mesma quantidade, mas botar, sei lá, ao invés de um círculo, colocar num quadrado. Qual que é o efeito disso? E isso é muito difícil de estudar, porque você não tem como remanejar uma floresta, né? Você só tem como cortar a floresta e crescer de novo. Mas daí você está prejudicando, porque você está cortando, né? Então, a gente tentou usar um modelo matemático que a gente consegue resolver na forma de equação. E quando a gente resolve as equações para como uma população se comporta nessa floresta, a gente conseguiu descobrir qual é o efeito das diferentes formas geométricas de habitat no tamanho da população total, que é viável naquela região. Pode crer. Tipo, são modelos, então, que medem população em tamanho, vamos dizer assim. Tipo, É, quantidade de indivíduos. isso que é abundância, né? Em geral se dá esse termo, abundância da população. Pode crer. E aí, então, abundância em função de, de distribuição espacial, então. Isso, então eu estudei a abundância em função da fragmentação, que é o fato de você ter diferentes configurações espaciais, e quantidade de habitat. Então eu olhei esses dois fenômenos juntos. Eu lembro que a gente chegou a comentar um pouquinho sobre isso no final da conversa que a gente fez ano passado. E eu lembro que tu mostrou umas imagens que tu tinha feito em simulação, que depois eu catei elas e coloquei no Stories agora no Story para divulgar, que era tipo Sei. assim, era tipo um fundo, sei lá, fundo laranja e aí umas manchas verdes maiores e menores, né? Exato. E Porque, aí, porque no nosso modelo, a gente dividia as regiões em dois tipos, né? Um que favorece a população e um que prejudica a população, né? Obviamente, isso é uma simplificação da natureza que é muito mais complexa do que isso, mas em geral tem regiões que favorecem a população, que a população consegue se estabelecer, e isso é chamado de habitat ou grande niche. E existem regiões que a população não consegue se estabelecer, que são chamadas as regiões de matriz para aquela população. pode crer. E aí, no caso, aquelas figuras seriam tipo assim, a parte laranja seria como se fosse assim, uma, uma região onde as espécies não são, uma região que não é favorável para a espécie se desenvolver, e a parte verde seria uma região favorável. Eu colori elas para parecer tipo uma floresta no meio de um deserto. Não sei se é essa ideia que Aham. parece, mas essa foi a intenção. Então, a parte laranja seria a matriz, é onde a população não consegue se estabelecer. E a parte verde seria o recurso que a população tem, né? A população consome a região verde, sei lá, grama, sei lá, para se reproduzir. Então, ela consegue se reproduzir na parte verde, mas não na parte Pode crer. amarela, laranjinha. É. E aí, bom, aí talvez. Eu lembro que tinha umas imagens que tinha, tipo, sei lá, uma mancha enorme, assim, como se fosse uma floresta muito grande, e tinha outros que tinha, tipo, vários pedacinhos, tipo, várias pequenas florestas, não sei. Exato. Porque essa era realmente a questão que a gente queria atacar, né? Se é melhor se eu for pensar em produzir artificialmente uma reserva ecológica, será que é melhor eu proteger toda uma região ou eu separar em diferentes regiões, né? Contando que quando eu somar todas essas regiões, vai dar a mesma área da região grande. Então, gerou muito debate na década de 70 e 80 na comunidade ecológica, que foi o chamado SLOS, Single Large or Several Small,
Se você deve fazer um grande ou vários pequenininhos, né? Várias reservas ecológicas pequenininhas. E, e justamente pelo fato de você não conseguir fazer um experimento com isso, é muito difícil você fazer um experimento, né? Eu acho que a ecologia tem muito a ver, pelo menos essa parte, com astronomia, né? A gente consegue Uhum. observar, mas a gente não consegue ir lá e fazer um experimento. É muito difícil. Às vezes se consegue quando você está trabalhando com bactéria, por exemplo. Bactéria é fácil de criar no laboratório. Sei lá, você quer estudar o efeito em populações maiores, fica muito difícil. Então, você não consegue gerar uma floresta artificial fragmentada. Basicamente isso. Então, e todas as florestas que a gente tem que são fragmentadas, não naturalmente, né? Elas sofreram processos que vão muito além do processo de fragmentar elas, né? Elas tiveram invasão humana, elas tiveram perda de habitat, elas tiveram desenriquecimento do solo, dos recursos daquela região. Então, você não pode fazer um experimento e lá olhar e ver o que acontece, porque você tem tantos fatores contribuindo para que são maiores do que o efeito da fragmentação, que você perde o efeito da fragmentação no meio de todos esses fatores antropológicos, né? Uhum. Então, por isso se discute muito na literatura. Então, usar recursos de simulação e recursos matemáticos para atacar essa pergunta foi a nossa ideia, foi o jeito que a gente pensou que a gente podia contribuir para solucionar esse problema. Pode crer. E aí, no final das contas, teve algum resultado, tipo assim, o resultado ele é um resultado simples, que é tipo assim, é simples de falar, por exemplo, é mais favorável para uma população que um habitat não fragmentado, por exemplo, ou algo assim. Tá, é mais ou menos simples de pensar. Então, tudo vai depender de como a população percebe a matriz, na verdade. Então, porque a matriz a população não pode crescer, mas nada impede a população de caminhar sobre a matriz. Se a Uhum. população consegue caminhar sobre a matriz, então, na verdade, você ter fragmentos menores, mas mais bem distribuídos, né, mais pareados por toda a paisagem, por toda a região, na verdade gera uma população maior. Então, na verdade, favorece a população. Porque a gente poderia pensar que esses fragmentos estão bem conectados, né? Você tem uma comunicação entre cada um dos fragmentos. Enquanto que se a população não consegue caminhar por essa matriz, ela é uma matriz muito hostil, né? Você sai da sua região de habitat e você logo morre. Então, nesse caso, é melhor você ter uma reserva bem grande do que várias pequenas. Porque a população não consegue se estabelecer nos patches sozinhos, né? Cada regiãozinha sozinha não tem recurso suficiente para uma população se estabelecer, então ela acaba se extinguindo. Então tudo depende do que conecta esses fragmentos de habitat. Pode crer. Esse primeiro exemplo que tu falou, de, tipo, do caso da matriz não ser tão danosa para a população, me lembrou até. Eu não sei se eu cheguei a comentar isso outra vez, mas eu lembrei agora que parece, sei lá, os seres humanos nas cidades. Tipo assim, tem várias cidades que seriam os ambientes favoráveis, e aí as pessoas elas transitam. Tipo, dá É, para fazer um paralelo nesse sentido. dá para fazer, mas em geral a população humana ela tem tanta estrutura social que é difícil tratar ela como um processo ecológico, né? Aham. Porque ela, enfim, tem muitas cadeias de complexidade a mais do que quando a gente modela esses animais. Mas Faz. eu acho que o que tu exemplificou com seres humanos poderia se aplicar, por exemplo, a outras pragas urbanas, né? Por exemplo, o mosquito. Né? Mosquito, se tem uma poça d'água a cada tantos metros, para o mosquito está ótimo. Né? O mosquito voa de uma pocinha para outra, tá tudo bem. Agora, se você pegar sei lá, algum sapo, alguma coisa mais que não vai conseguir atravessar entre uma poça e outra, para ele vai ser danoso, né? Para ele seria melhor uma lagoa gigante do que várias pocinhas d'água. Entendi, entendi, pode crer. E isso tudo daí você, tipo, tem um modelo que
Tem algum parâmetro que indica o quão danoso é a matriz para a população, enfim, esse tipo de coisa. Aí vem, aí vem talvez uma diferença que eu acho muito interessante entre física e biologia matemática, assim. Porque parece que na física as coisas são mais intuitivas do que eu deveria quantificar. Enquanto que a biologia não é tão óbvio como você quantifica certas coisas, né? Como você transforma uma relação ou uma intensidade em um número, né? Então, quando se fala, por exemplo, em fragmentação, a gente estava falando em fragmentação e etc, né? Como você quantifica a fragmentação? Não é óbvio, né? É o número de pedaços, ou é o quão isolados eles estão, ou é o quanto de borda você tem comparado com a área total. Então, existem muitas métricas de fragmentação. E, e justamente, métrica é isso, né? É você transformar uma ideia em um número. Uhum. Então, em biologia não é tão óbvio quais são os números que você deveria estar observando, né? Então, quando a gente fez o modelo, teve um número que a gente conseguiu interpretar como uma hostilidade da matriz, né? Mas não é que quando a gente começou o modelo, a gente pensou que ele seria a intensidade a hostilidade da matriz. O que a gente observou é que no final, quando a gente variava esse parâmetro, o que a gente observava eram movimentações menores na matriz que a gente interpreta como uma matriz de hostilidade menor que não permite a população caminhar por aquele meio. Então, não é tão óbvio assim, né? Não, Entendi. foi um resultado que você chega a posteriori, você interpreta os seus parâmetros a posteriori. Pode crer. E aí, agora, aí, tipo assim, você estava estudando então esse fenômeno espacial, né? Mas para estudar isso tudo, imagino que você tem que fazer uma evolução temporal também. Do tipo assim, como é que essa população vai. Eu não sei se tem alguma. Se você tem que incluir essa evolução temporal, como é que funciona? O modelo que eu trabalhava, ele tinha uma evolução temporal, ele era uma equação diferencial parcial, né? Dependia tanto do espaço quanto do tempo. Porém, para simplificar o problema, a gente olhava o tamanho da população num tempo muito grande. Então, passados todos, né, a população conseguiu se ambientar naquele ambiente e atingir um valor fixo. Qual que era esse valor fixo? Era o que a gente tomava como variável resposta daquela paisagem. Uhum. Mas sim, existem muitos modelos que você está interessado na evolução temporal, né? Em como as respostas das populações, os tamanhos populacionais, as abundâncias, dependendo do tempo. Também é possível. Mas no meu mestrado não cheguei a trabalhar com isso. Entendi. Pegava só, tipo assim, só o limite, então, só, tipo assim, assumindo que a população sempre ficaria estável depois de um tempo, né? Entendi. Isso. Que ela está habituada naquele espaço, né? Então já passou todo o efeito da condição inicial, né? O número inicial da população. Porque esse era arbitrário, né? Que eu colocava lá. Então eu estava olhando para o estado estacionário daquela distribuição, quando não mudava mais. E aí, tipo, no início tu chegou a comentar que no estudo, então, de modelos matemáticos para evolução, o tempo passa talvez a ter um papel mais crucial, assim. Exato, é. Por quê? Porque quando a gente está pensando em processos ecológicos, que nem esse da paisagem, né? Não demora muito tempo para uma população conseguir se espalhar por uma região, né? E eu, sei lá, pensa que soltou, sei lá, 10 bois numa fazenda, né? Para os 10 bois conhecerem toda a fazenda não demora muito tempo. Agora, para esses mesmos 10 bois passarem por um processo de seleção, né? Então, você ter reprodução, né? A reprodução ser favorecida pelos bois que estão mais habituados àquele alimento, aquele recurso que tem disponível, ao tipo de solo, ao tipo de, sei lá, de sol, de temperatura daquela região.
Isso demora muito mais tempo, né? Então a gente está falando de gerações desses bois, né? Os filhos deles, os netos, etc. Então por isso que quando a gente estuda evolução, a gente não consegue estudar o estado estacionário, né? Às vezes sim, às vezes tem processos e processos, né? Tem processos que são rápidos. Mas em geral você está interessado em processos que ainda estão ocorrendo, né? E quando você está estudando ecologia, em geral o que você faz é pensar que você já está num estado estacionário, né? Uhum. Tipo assim, são outras escalas de tempo, né? Exato, são duas escalas de tempo diferentes, né? Porque uma depende de um tempo de vida e a outra depende do tempo de muitas vidas, né? Que são gerações da vida. E, e aí, tipo, já, eu não sei se, por exemplo, tu já tem uma ideia de que tipo de modelo, de que tipo de problema tu vai estudar em questão tipo assim, modelo de evolução no doutorado e tal. É, agora eu tô exatamente na fase de adquirir uma cultura geral, assim, né? Porque ó, acabou que o meu doutorado está sendo numa área que eu nunca trabalhei, né? Passei da ecologia para a evolução. Então, porém, para minha sorte, a ecologia ela é muito mais bem matematicamente estruturada do que modelos de... desculpa. A, a evolução, estudos, modelos matemáticos evolutivos são muito mais bem estruturados e definidos do que os modelos ecológicos. Então, basicamente, os modelos ecológicos, eles dependem da criatividade de quem está criando os modelos e dos processos ecológicos que você conhece. Agora, Uhum. os modelos evolutivos, a gente tem princípios básicos. A gente sabe princípios básicos de evolução e a gente não sabe princípios básicos de ecologia. Então, a gente sabe, em especial, duas coisas, né? A gente sabe como o processo de hereditariedade, né? Então, como os, os genes passam de de um animal para sua prole. A gente sabe como isso acontece. Então, isso é bem estabelecido. E a gente sabe como, como os fenótipos são a manifestação dos genes, acontecem. Que é os princípios mendelianos, né, do Mendel. Que todo mundo fez no ensino médio, sei lá, aquelas tabelinhas que você colocava em cima, tipo, A maiúsculo, A minúsculo, que era um heterozigoto. E daí nas colunas colocava, sei lá, A maiúsculo, A maiúsculo, que é um homozigoto. E daí você fazia o produto, né? E daí você dizia, tem 25% de chance de ser esse, 25% de chance de ser esse, né? E é exatamente isso que a gente faz em modelos matemáticos, porque realmente está certo, é assim que acontece. Então, a única coisa que você estuda é como isso se acumula com o tempo, né? De gerações em gerações. E você depois pode pensar que não necessariamente toda a população reproduz, né? Então, a reprodução não precisa ser um evento aleatório. Então, você acaba tendo com isso flutuações estatísticas, simplesmente porque aquele animal não conseguiu se reproduzir e passar os seus genes adiante, né? Enquanto que aquele ali não conseguiu, aquele outro lá teve mais prole que a média, por exemplo. Então, Uhum. isso é chamado de deriva genética, né? Genetic drift. Então, é simplesmente as flutuações estocásticas da prevalência, né? De um certo Só que, tipo, então alelo. tem uma probabilidade associada não só com como é que a genética da prole, como é que os genes da prole vão ser em relação aos dos pais, mas também Quem vai reproduzir? com isso que você falou. Pode crer. E Exato. tudo É. isso daí, tipo, existem modelos matemáticos que dão conta dessa estatística e tal. Tem três grandes grupos de modelos de evolução. Tem a genética populacional, que seria essa que eu acabei de te descrever, que é
digamos, a mais fina, porque nela a gente tem o conceito de gene, a gente tem o conceito do microscópico, né? Então você tem uma população de animais que são homozigotos, heterozigotos, né? Então você tem o A maiúsculo, o A minúsculo, e você evolui, a probabilidade da sua população está num estado. Né? Está num estado em que tantos por cento são heterozigotos, tantos por cento são homozigotos, etc. Depois você pode pensar que, por exemplo, a altura das pessoas. Por exemplo, pensa que esse é a minha variável de interesse. O que determina a altura de uma pessoa não é um gene, né? Não é um nucleotídeo, uma proteína, mas sim a soma dos efeitos de várias. Então você pode pensar que existe uma distribuição na sua população, uma distribuição gaussiana, que tem média de 1,70 m e variância de, 60 centímetros. Né? Só um exemplo. Então você pode estudar, então aqui você não está estudando a genética, mas você está estudando a distribuição do fenótipo, que é o que você observa. O fenótipo é o efeito macroscópico. E isso é chamado de genética quantitativa. Então você está interessado em saber como é que é a distribuição do fenótipo que é causado por uma soma de efeitos genéticos. E por fim, existe mais uma abordagem que é chamada de dinâmica adaptativa, que você está interessado, porque em geral a variação nos fenótipos são muito pequenas. Então, se você compara a diferença entre tamanhos de altura, comparado com o tamanho médio, é muito pequeno. Assim. Acho que, na verdade, a altura é uma das coisas que mais varia, assim, mas as outras coisas em geral são menores. Então você pode pensar que todo mundo tem o mesmo. Então você pensa que todo mundo né, que a gente diria que é uma população monomórfica, todo mundo tem o mesmo fenótipo. E daí você está interessado em estudar o que acontece se um indivíduo muta. Né? Um indivíduo aumenta ou diminui o seu fenótipo. E daí você está interessado em saber se esse indivíduo invade essa população ou ele não invade essa população. Né? Então, nesse caso, você está tentando estudar a evolução num sentido mais amplo, né? Numa escala mais larga ainda, né? Porque daí você vai ter esses processos de invasão repetidas vezes. Né? Então, basicamente são esses três tipos. Esse terceiro tipo, tá, tipo, o primeiro seria, tipo assim, olhando gene a gene, num contexto bem genético mesmo. O segundo Isso. seria olhando por características que você escolhe, que você chama de fenotípicas. Exato. E aí essa terceira, E essa terceira é tipo, pensando que você agora não. tem uma população que todo mundo tem o mesmo fenótipo e você quer saber o quão estável é esse fenótipo. Será que Ah, mutações entendi. para cima ou para baixo conseguem se estabelecer naquela população? Ou será que aquela Uhum, população vai continuar monomórfica daquele tipo, né? Então você quer ok. estudar como... E por que a gente tem diferentes efeitos... porque você pode pensar, né, tipo, por que todo mundo não faz o primeiro, né? Já que o primeiro é o que tem as coisas mais óbvias de se trabalhar, né? Gene, alelo, esses conceitos, né? É porque às vezes você quer simplificar a evolução para botar mais ecologia. Então, existe essa balança, Ah, assim, né? aham. São coisas que são mais, tipo, talvez mais fáceis de medir. Quer dizer, difícil falar de medir, né? Mas talvez numa escala macroscópica de população, né? Isso, na verdade, é uma outra questão que eu acho muito legal em biologia matemática, que cada vez é mais fácil medir, né? Pensa que o DNA não era um conceito que existia até, sei lá, metade do século passado, sabe? Tem, sei lá, menos de 100 anos. E hoje a gente consegue quantificar o DNA de pessoas, né? A gente pega, cada pessoa tem 23 cromossomos, a gente escreve uma letrinha para cada um, e são gigantes. E, por exemplo, o teste de paternidade é isso, né? Que eles falam, 99,9% de chance de ser pai do flaninho, né? É isso que a pessoa fez, ela escaneou todas as letrinhas, né, que compõem o nosso código genético. Então, sei lá, para mim é muito assim, mind-blowing que você consegue quantificar numa escala tão precisa a vida, né? Tipo, processos que geram a complexidade que a gente observa.
assim, né? E aí, bom, então tu tem esses três approaches que tu falou, e aí tu pode pegar cada um desses e aplicar em algum problema específico, tipo, É, como é que tu estuda isso? tudo depende da pergunta que você quer responder, né? Então, dependendo do aspecto que é essencial, então, qual é a escala de tempo que eu estou observando, qual é a pergunta que eu quero responder, você opta por um modelo ou por outro, né? Seria o análogo a, sei lá, você modela um elétron como uma onda ou como uma partícula. Bem, depende da pergunta que você quer responder, né? Então, é análogo, assim, a escolha de modelo. Uhum. No que tu tá estudando, ou no, tipo assim, nos problemas, no problema que tu pretende resolver, é a escolha de um desses approaches específicos, ou é tipo, eu não sei se também já tem algum problema em mente, assim, ou... Então, na verdade, o meu orientador aqui, ele me deu um livro e um tempo para eu ganhar uma cultura geral sobre evolução, assim, né? Entendi. Aham. E, mas como eu, meu mestrado foi em processos ecológicos, então agora eu quis meio que ir para o extremo oposto. Então, eu quero estudar genética populacional, que é aquela que vê a frequência dos genes e o tempo de fixação de uma mutação ao longo do tempo, né? Que é o que seria o extremo oposto, que não tem é pura evolução, né? Não tem nenhuma ecologia, ou pelo menos a ecologia é muito, muito simplificado. Então, para eu ganhar um conhecimento nesse aspecto, né? Então, sei lá, o livro tem 12 capítulos, eu acho que eu estou no 3. E, e daí eu sento e fico fazendo, repetindo as contas, lendo, acompanhando os argumentos. Então, adquirindo essa cultura geral. Saquei, saquei. Tipo assim, então, então vamos dizer assim, fazendo, assim, tu tá passando por várias áreas de física biológica. Então a gente, tipo, falamos de duas áreas que então de certa forma são distintas, né? É, uma que é a ecologia e outra que é a evolução. Mais ou menos, né? É, elas são distintas no sentido de que se você vai na livraria, você consegue comprar um livro sobre ecologia, você consegue comprar um livro sobre evolução. Mas na vida elas acontecem juntas, né? Tem uma frase que eu acho legal que eles dizem que é a peça de teatro ecológica no teatro evolutivo, né? Então é como se a evolução fosse o espaço em que a ecologia consegue acontecer. Então, é, é porque é muito arbitrário, né? Essas definições que a gente faz, assim, de ciência e dividir ela em nichos, é muito arbitrário, né? Então, os processos evolutivos, eles acontecem tão frequentes quanto os processos ecológicos e um influencia no outro. Sim. Agora, como eu comentei antes, você consegue separar em escalas de tempo, então você consegue ver processos rápidos e processos lentos. Os processos rápidos vão ser, em geral, os mecanismos ecológicos que vão dominar, e os processos lentos, em longa escala, você vai estar interessado, sei lá, será que essa espécie vai mudar ou será que ela vai continuar da mesma forma que ela está? Será que essa espécie vai se dividir em duas espécies, né? Vai ocorrer uma especiação? Então, você vai estar interessado em processos que são ditos evolutivos, assim. Mas na natureza elas acontecem tudo ao mesmo tempo, né? Não tem como você separar. Sim. Talvez são tipo como se fossem dois pontos de vista. Um ponto de vista das coisas que estão correndo rápido e um ponto de vista observei por muito tempo o que aconteceu. Pode crer. Esse A gente podia talvez falar um pouquinho mais sobre alguns pontos do mestrado, porque eu sinto que, tipo assim, imagino que deve ter mais coisas a explorar, tipo,
Mais coisas, mais detalhes a falar sobre essa questão de tipo entender a distribuição espacial de população e tal. Não sei se tem algum Não, ponto que tu acha. tem várias perguntas em aberto, assim, né? Então, por exemplo, hum, como que uma espécie, como uma população enxerga o espaço onde ela habita, né? Então, por exemplo, quando a gente pega e tira uma foto de cima do satélite e a gente vê umas regiões que tem floresta e umas regiões que tem areia, por exemplo. Se a gente está pensando num leopardo que anda muito rápido, pode ser que ele consiga sair de uma região de floresta, de uma região que é boa para ele, que tem o recurso que ele gosta, e chegar rápido. Porém, se a gente está pensando numa formiga, a formiga não consegue dar uma distância tão longa. Então, o que acontece é que o leopardo vai enxergar aquela mesma floresta como mais compacta, enquanto que a formiga vai enxergar aquela mesma floresta como mais fragmentada. Então, como você está querendo conectar regiões, isso é chamado de conectividade funcional. Funcional porque depende de qual espécie você está observando. Então, saber como as escalas de espaço, de distância e de hostilidade da floresta dependem de cada população, né? E quais são os fatores de cada população que me fazem ter uma conectividade na floresta, naquela região. É, por exemplo, uma das questões em aberto que se discute bastante até hoje. Assim, né? Então, por exemplo, os resultados do meu mestrado que eu comentei antes, eu poderia colocar eles igualmente em formas de conectividade funcional. Poderia dizer que espécies que apresentam alta conectividade funcional, que conseguem se locomover, são beneficiadas pela fragmentação, enquanto que espécies e populações que têm baixa conectividade funcional, que não conseguem se locomover, elas são prejudicadas pela fragmentação. Né? Então, todo o efeito da fragmentação vai estar conectado com essa conectividade que as populações têm, esse poder que as populações têm em se locomover entre regiões de habitat. Entendi. Na minha cabeça forma uma ideia do tipo assim, o que importa não é qual é a espécie que tu tá falando em si, ou qual é o tipo de habitat que tu tá falando em si, mas a relação, o que importa é a relação que cada espécie tem com o habitat. Exato. E com o que não é habitat. Né? Entendi. Como ela se locomove fora do habitat dela. Pode crer. E aí, por exemplo, eu sei que, imagino que, bom, todo esse estudo, primeiro assim, todo esse estudo que tu fez no mestrado e tal, imagino que tu devia usar, tipo, equações diferenciais, que nem tu falou, talvez alguma coisa que já se conhece, de evolução temporal da abundância das espécies e tal, né? Uhum, E uhum. aí isso, tipo, para fazer esses estudos, tu fazia isso, tipo, com- analiticamente ou, sei lá, com programas de um código de programação. Então, é uma boa pergunta. Tu tá me ouvindo bem que eu tive que tirar meu fone para botar o carregador? Tô te ouvindo, aham. Ah, beleza. Não, Uhum. então, a- as equações diferenciais que a gente trabalhava, elas não são impossíveis de se resolver, você consegue uma solução, só que você consegue em casos específicos, porque você, em casos específicos, pode usar simetrias, transformadas de coordenadas. Então, por exemplo, se o habitat está distribuído num quadrado, num círculo, num retângulo, né? Para o que eu queria fazer, eu queria distribuições quaisquer, né? Pela Uhum. foto você consegue ver que a paisagem era bem... tinha umas bordas bem louquinhas lá, né? Então ali ia ser muito difícil você ter uma solução analítica. Então ali você perde a solução analítica.
Daí você faz uso das soluções numéricas, né? Então você tem funções que são em geral nativas de cada língua, né? Python, R, ou seja, qual língua você programa, que resolvem esse sistema de equações, porque vira sistema de equações acopladas, né? Porque aquela foto da matriz, você pode enxergar ela como cada pixel é um valor, né? Então ela é uma matriz, né? A figura é uma matriz, a imagem é uma matriz. E daí você quer resolver a equação em cada ponto da matriz. Só que o detalhe é que como os animais se locomovem localmente, né? Então eles vão para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. A solução em cada ponto da matriz está conectada com a solução de cima, de baixo, da direita e da esquerda, né? E daí se você repete Uhum. esse pensamento, então na verdade a solução em cada ponto está conectada com a solução em cada outro ponto. Então ou você resolve tudo ou você não resolve nada. Então você tem rotinas, né, que fazem esse tipo de solução. E a solução é mais ou menos por tentativa e erro, assim, né? Você chuta uma solução inicial, a solução homogênea, por exemplo, todo mundo igual. Isso resolve. Daí você calcula uma coisa que é chamada resíduo, né? Que é o quão longe você está da sua solução. Então, a sua solução deveria satisfazer uma certa equação, mas ela não satisfaz, porque foi um chute que você deu. Então, você calcula o quão longe você está da sua solução. Então, isso é chamado resíduo. Se o seu resíduo é positivo, então você aumenta, porque a sua solução estava subestimando a solução real. Se ele é negativo, você faz o contrário, você diminui, porque a sua solução chutada é maior do que a solução que deveria ser. Então, agora você, com esses chutes, né, para cima e para baixo, baseado no resíduo, você tem uma nova solução, uma nova possível solução, né? E daí você repete esse processo. Então agora você calcula o quanto essa nova solução está longe das equações que ela deveria satisfazer. Acho que deu uma travadinha. Não sei se foi só pra mim. Acho que eu te perdi, Vini. É, te perdi também, mas já te encontrei agora. Tá bom. Mas não, o último comentário que eu ia falar é que você repete esse procedimento over and over and over, até que você chega numa hora que a sua solução, o seu chute está tão perto da solução que você diz que os dois são iguais. E você diz que aquela é a sua Uhum. solução final. Então é isso que você fala. Pode crer. Então, é um processo que você faz ali, uma linguagem de programação, pode crer. Pra, pra, imagino que para tipo, muitas aplicações de biologia e matemática se use, tipo, algum, se use códigos de programação, por exemplo, para estudos em evolução também deve ser, tipo, sempre nesse. É, em geral, eu sempre preciso uma abordagem bastante baseada em simulação numérica, né? Em solução numérica de equações. Na verdade, quando a gente fala que se usou recursos numéricos para se estudar um problema em biologia, você pode dividir em duas grandes classes, né? A primeira classe é essa que a gente estava comentando, que você escreveu equações, você escreveu equações diferenciais e você resolveu elas, então você estava observando comportamentos populacionais, né? Você estava você escreve a equação para uma população, né? A equação é como se você tivesse tirado uma média sobre a população. E o segundo grande grupo que são chamados de modelos baseados em agente. Então, nesses modelos, você cria uma lista de probabilidades e você simula cada indivíduo da população. Então, cada indivíduo tem uma probabilidade de morrer, tem uma probabilidade de andar, tem uma probabilidade de achar um outro indivíduo para criar, tem uma probabilidade de, sei lá, de ficar parado onde está.
E daí você pega uma simulação, sei lá, joga 1.000 indivíduos desses, cada um com as suas probabilidades, e você vai avançando essa dinâmica no tempo. E daí no final você toma a média sobre todos esses indivíduos. Né? Então, Pode crer. são as duas grandes abordagens. São as visões populacionais e as visões baseadas em indivíduos, os modelos baseados em indivíduos. Pode crer. Imagino que daí cada um vai ter vai ser mais apropriado dependendo do problema que você está estudando. Exato. Em geral, os baseados em população são muito mais rápidos, porque como você Uhum. não tem estatística, né, você só resolveu uma equação. Você não tem Uhum. estatística em cima. Então você resolve uma vez e aquela é a solução. Enquanto que os baseados em agentes, como são eventos aleatórios, né, você tem uma probabilidade de procriar, uma probabilidade de morrer, uma probabilidade de se mover. Você tem que gerar uma população grande, rodar várias vezes e fazer a média sobre eles. Porém, a vantagem é que com os modelos baseados em indivíduos, você, você Acho, acho que deu uma cortada. Mas para os voltando. modelos baseados em indivíduos, o que você falou no final? Os modelos baseados em indivíduos, você consegue ter fenômenos emergentes que você não tinha previsto que você teria. Então, de Uhum. alguma forma, os modelos populacionais eles dão resultados mais previsíveis do que os modelos baseados em indivíduos. Porque nos modelos populacionais, o que você está colocando nas equações são justamente os efeitos macroscópicos, né? Então os modelos populacionais eles são mais fenomenológicos, então eles são mais eu sei o fenômeno que ocorre, eu tenho que botar ele na minha equação. Enquanto que os modelos baseados em indivíduos são mais voltados a eu sei os processos que ocorrem a nível de indivíduo e eu quero saber qual é o resultado desses processos, como esses processos se somam para dar um efeito populacional. Saquei. Quando você não sabe muito bem o que que vai acontecer. Talvez, talvez agora num, tipo assim, faltando um pouquinho mais de 10 minutos para fechar uma hora, talvez agora eu perguntaria algum tipo de, alguma coisa que você gostaria de, tipo, né? Porque eu fico perguntando aqui, mas eu também não sei qual é o que, quais são talvez as coisas mais interessantes a serem perguntadas. Então agora eu perguntaria, tipo, o que que tu acha disso tudo, dos assuntos que tu já estudou, que tu tem estudado agora, o que que tu acha legal de falar e que se conecta com o que a gente está conversando e tal. Nossa, é uma boa pergunta, na verdade. Eu acho que o mais legal é que eu sei, porque a gente quando estuda física, a gente estuda um ferramental matemático muito grande. Né? A gente estuda várias ferramentas e a gente aplica em física, né? A gente aplica no universo. Então acaba que a gente tem um exemplo de como funciona aquele ferramental. E daí quando a gente vai para física, biologia matemática, às vezes acaba que processos que são totalmente diferentes acabam exatamente naquele mesmo ferramental que você viu num contexto totalmente diferente, assim. Então, isso eu acho uma das coisas bárbaras, assim, porque isso permite você fazer analogias que você nunca pensaria na sua cabeça que você um dia faria aquela analogia. Então, por exemplo, ontem, por exemplo, estava num seminário e o que a seminarista estava estudando são fenótipos, então são expressões macroscópicas, né? Que alguns animais conseguem controlar. E eles fazem essas expressões mudarem ao longo do tempo. Então, deixa eu pensar se eu consigo dar um exemplo, assim. Por exemplo, tem umas... Nossa, qual é o nome? Cegonhas. Não, não é cegonhas.
Ghoul. É, Sim, tipo gaivota? me fugiu o nome. Gaivota, isso, gaivota. Tem umas gaivotas que elas têm duas estratégias para se alimentar. Ou elas pescam um peixe, ou elas roubam um peixe que foi pescado por outra gaivota. Então, elas conseguem ou pescar ou roubar. O que acontece é que as gaivotas que são jovens, elas são ruins em pescar, porque elas não têm experiência em pescar. Então, as gaivotas que são jovens, elas preferem roubar, e as gaivotas que são velhas, elas preferem pescar, porque elas pescam há mais tempo, então elas conseguem pegar um peixe mais rápido. Então, esses são exemplos de traços, né, de estratégias que evoluem no tempo. Então, você começa roubando bastante, e para o final da sua vida você termina pescando bastante. Esse é um exemplo de um fenótipo, de uma estratégia que depende do tempo. E o que essa pessoa estava interessada é que em evolução a gente sabe. Essa é uma palavra forte. A gente supõe que as populações têm um objetivo, que é maximizar a sua adaptação. Né? Adaptação em inglês a gente chama de fitness. Então, as espécies maximizam o seu fitness. Seria como um princípio. Aham. Então, seria como um princípio da vida, maximizar esse tal de fitness. E daí, o que a pessoa fez é que quando ela colocou nas equações, eu quero maximizar o meu fitness, tendo um fenótipo que depende do tempo. E daí, se uma outra gaivota tem uma outra resposta em função do tempo, esse fitness pode ser maior ou menor. Então, no que ela caiu? Ela caiu em cálculo variacional, chegou numa equação de Euler-Lagrange para o fenótipo, Ah, depende do tempo. Né? Então, você mecânica, com mecânica lagrangiana, então seria como se o princípio de pode Helmholtz. crer. Tipo assim, tu consegue atribuir. Ops, tipo, como se esse fitness fosse uma espécie de ação, que nem a gente fala da ação que está associada às teorias de partículas e tal. Exato, exato. E daí, a seminarista ficava tipo, então a gente pode escrever essa ação como uma integral de alguma coisa, mas isso não é importante. Mas lá na cabeça eu tava tipo, porque ela quer ficar numa lagrangiana. Exato. Então, você consegue começar a fazer essas conexões, assim, né? E daí no final ela chega numa equação de Euler-Lagrange, que a única diferença é que em mecânica você tem a força é a segunda derivada, né? E aqui era a primeira derivada. Então era como se fosse a versão de mecânica lagrangiana, mas para uma força de Arquimedes, né? Aquela força que varia a velocidade, não a aceleração. Mas Hum, você chega em todas as analogias, assim, né? Sim. Então, eu acho essa a parte mais legal, assim. Às vezes a gente pensa, tipo, isso vai ser fácil, ou, sei lá, que os maiores desafios da física estão, sei lá, na astronomia, ou estão na quântica, mas tem muita coisa difícil, muita pergunta em aberto para as ciências da vida, né? Sim. Eu hum, imagino deve ser mais difícil porque, bom, não sei. É, Pra mim eu parece mais também acho que difícil. é mais difícil, mas eu não vou falar isso em uma live que vai ficar gravada, jamais. Mas olha só, e aí isso me faz pensar o seguinte, talvez essa questão de, olha, apareceu uma coisa que parece, tipo, uma coisa a gente usa ação para descrever as coisas em física de partículas, daí aparece uma coisa que é igual a ação em física biológica. Será que isso não diz simplesmente a forma como a gente olha para o mundo e tenta entender as coisas? Será que não é uma coisa nossa, né? Não é a gente que tenta maximizar alguma função. Ah, sei lá. Acho que te perdi novamente, Victor.
Super concordo Então, com o que tu disse, assim, acho que tem muito a ver com o fato de ser uma visão nossa, né? A gente tenta achar alguma quantidade que é maximizada, minimizada, e... Mas existem razões para se esperar que a evolução ocorra maximizando esse fitness, né? Por exemplo, em ecologia, você pode pensar que o objetivo de um indivíduo é procriar, né? Sei lá, a gente está falando de espécies, né? Sei lá, não em humanos, né? Qualquer espécie de animal, assim, né? Então, o objetivo é, sei lá, uhum. colocar o maior número de ovos, ter o maior número de filhos, etc. Porém, quando a gente está falando em genes, em genética, nem sempre se traduz tão simplesmente. Porque em genética, os relativos, né, os seus parentes. Você não está competindo com seus parentes para passar esses genes, porque vocês carregam os mesmos genes, certo? Não sei se isso ficou claro ou se cortou, porque aqui eu acho que Pera, pausou um pouco. eu acho que cortou um pouquinho. Tipo, em genética você não está competindo com os seus. Não, você não está competindo com os seus relativos. Oi, Oi. acho que eu te perdi. É, tá caindo muito, acho que é aqui. Mas você tinha comentado que, tipo, talvez então tentar maximizar esse fitness, tipo, tentando maximizar esse fitness, você obtém os fenômenos da evolução, tipo, você pode obter o fenômeno da evolução, Isso. tipo, tentando maximizar o fitness, você reproduz tipo, o que aconteceria na evolução. Isso. Na verdade, o que eu estava comentando é que o fitness que você usa em ecologia, que é, sei lá, por exemplo, um indivíduo tentar ter a sua maior prole, né? Tentar maximizar a sua prole. Não consegue explicar a evolução. Não consegue explicar a evolução porque em evolução você não compete com quem você é parente, com seus relativos. Ah, tá, tá. Porque vocês carregam os mesmos genes. Então, por exemplo, se o objetivo das formigas fosse procriar, por que que uma formiga ia escolher apenas trabalhar, enquanto que a rainha é quem tem a prole, é quem se reproduz? Então você não consegue explicar esse tipo de fenômeno, que é chamado de altruísmo, né? Você Uhum. abrir mão da sua reprodução para que outros indivíduos se reproduzam mais. O que você precisa em evolução é chamado de genetic fitness, que é você espalhar os seus genes o máximo possível. Pode crer. Vitor, como falta um minuto para fechar uma hora, eu vou então convidar, se quiser, eu posso falar para quem quiser, tipo, acompanhar mais as coisas que tu pesquisa, que tu faz, acessar o teu GitHub, teu site. Ah, sim. Tento manter atualizado lá. Curto escrever pro GitHub e tal. É tão bonito, eu vejo assim, tem tudo que tu faz ali, teus códigos, aulas, enfim. vitorsudbreck.github, É vsudbreck.io. vsudbreak.github.io. É. Então, é isso. E obrigado por participar mais uma vez. E eu sempre gosto de conversar contigo porque tu é uma pessoa que vê com profundidade a física e, e a biologia matemática. Enfim, é, e até uma próxima. Obrigado por todo mundo que assistiu também.